Então vamos agora tratar de reflexão, só que num experimento. Na verdade, é a associação de dois espelhos planos. Então você vai ter o número de imagens formadas entre dois espelhos planos. A gente tem uma fórmula para calcular esse número de imagens. Deixa eu mostrar o experimento. Eu tenho aqui dois espelhos planos, né, associados. Eu tenho colocados aqui ligados por um lado, né? Então você consegue variar o ângulo entre os espelhos. O ângulo vai ser determinante para a formação das imagens, então esse ângulo aqui vai determinar quantas imagens vão ser formadas. Aqui tem a angulação, eu posso definir o ângulo que eu estou colocando entre os espelhos. E à medida que eu fecho ou abro esses dois espelhos, né, abrindo ou fechando, eu posso variar o número de imagens formadas se eu colocar, por exemplo, um objeto aqui no meio. Se eu colocar um objeto aqui no meio, eu vou ter uma certa quantidade de imagens formadas. Vamos primeiro ver a fórmula matemática, depois a gente tenta lembrar de como essas imagens aparecem nos espelhos, né? E tem a ver com a reflexão da luz. O esquema entre os espelhos ele é dessa forma, né? Você coloca um objeto e você pode variar o ângulo entre esses dois espelhos. Os espelhos eu vou chamar de E1 e E2, e o ângulo entre eles eu vou chamar de alfa, seria o ângulo entre os espelhos. Então o que acontece? O primeiro caso, tem o primeiro caso aqui, seria um espelho plano, é como se você colocasse dois espelhos, e no caso do banheiro, deixa eu colocar aqui, você abrindo os dois espelhos até 180 graus entre eles, você tem um espelho plano, ok? 180 graus. Então, a 180 graus, o alfa igual a 180 graus, entre os espelhos, é como se você tivesse um espelho plano, somente um único espelho, que seria o espelho do banheiro. E no banheiro, quando você se olha no espelho, ou no quarto, você tem apenas uma imagem formada. Ou seja, você tem um objeto, que é você, e a sua imagem é apenas uma imagem desse objeto, né, no espelho plano. Agora, se você começar a fechar esses dois espelhos, né, dessa forma, você diminuindo esse ângulo, a quantidade de imagens vai variar, vai mudar. Então, para 180 graus, que seria dois espelhos colocados na superfície, você vai ter quantas imagens? Então, existe uma fórmula que calcula o número de imagens formadas entre dois espelhos planos. Então, o número de imagens é calculado assim. Então, N é o número de imagens. Você vai pegar 360, porque você tem condição de girar esse espelho 360 graus. Então, você vai pegar 360 e dividir pelo ângulo que você pode definir entre os espelhos. Você pode abrir e deixar num certo ângulo, menos 1. Essa imagem, que é esse N, fica calculado dessa forma. Então, só confirmando aqui, eu tenho um objeto, por exemplo, uma esfera colocada diante de um espelho plano. Você vai ter apenas uma imagem aqui, apenas uma. Então, para 180 graus, você tem apenas uma imagem, seria o espelho plano, né? Então vamos só confirmar aqui. Número de imagens, 360, isso aqui é fixo, dividido pelo ângulo. Se você coloca 180, coloca 180 aqui, menos 1. Aí quando você divide, 360 por 180 dá 2, menos 1 da fórmula. E aí você vai ter 2 menos 1 dá uma imagem formada. Então, o que você já sabia, né? Para um espelho plano, seria equivalente a colocar dois espelhos num plano, o ângulo 180 entre eles, você tem apenas uma imagem formada. Tudo bem? Você tem aqui a confirmação. Então essa fórmula matemática calcula o número de imagens. Agora, se você fecha esses dois espelhos, você vai fechando, né? Você tem um esquema aqui. À medida que você fecha, por exemplo, você chega a um ângulo de 90 graus entre os espelhos. Você tem aqui o espelho 1 e o espelho 2. E aqui você tem um ângulo de 90 graus entre os dois espelhos. Eles são perpendiculares nesse momento. E se você coloca um objeto aqui entre os espelhos, quantas imagens vão se formar? Então aqui você tem, como a gente está falando de óptica geométrica, isso aqui é o esquema geométrico do nosso sistema, né? Então você tem a princípio um objeto e você vai formar 3 imagens desse objeto. Então, a cada superfície espelhada, você tem uma imagem formada, né, a mesma distância. Aqui, ó, você tem a mesma distância. Como a gente já sabia, né, no espelho plano você tem imagem formada a mesma distância do espelho. E você tem uma imagem aqui
outra imagem no outro espelho, no espelho 1, aqui, a mesma distância também. E nesse caso, quando você coloca a 90 graus, uma imagem, na verdade, um ponto imagem, ele vai servir de ponto objeto para o outro espelho. Então você vai ter uma reflexão, na verdade essas duas imagens vão criar outras duas que vão se sobrepor aqui nessa posição. Então você no total vai enxergar uma, duas, três imagens a 90 graus, o ângulo entre os espelhos de 90 graus. Então só para confirmar que são três imagens, né, aqui pelo menos na geometria, vamos pegar a fórmula e calcular usando a fórmula para ver essas três imagens aqui, essa quantidade. Então o ângulo é 90 graus, então usando a fórmula, né, 360 sobre o ângulo, isso aqui vai me dar 360 dividido por 90 dá 4, menos 1 da fórmula, então n é igual a 3 imagens formadas. Então, com essa fórmula você consegue calcular o número de imagens formadas entre dois espelhos a partir do ângulo dado, tudo bem? Então 3 imagens. E se você tiver que diminuir mais o ângulo de 90 graus, diminuir para 60 graus, então o ângulo aqui é 60 graus, você vai obter também, aqui é o desenho geométrico do esquema, né? E aí a gente já pode analisar que a cada uma reflexão, por exemplo, no espelho 2, você tem um objeto colocado aqui, a uma certa distância forma uma imagem na primeira reflexão. Aqui no espelho 1 também você tem um objeto colocado aqui, você tem uma imagem formada aqui, a mesma distância. E a partir daí você tem a cada ponto imagem, ele se transforma num ponto objeto para o outro espelho. E aí você tem várias imagens sendo formadas. Até que você complete todo o círculo, e aí você tem a 1, 2, 3, 4, 5 imagens formadas. Aqui você tem, na verdade, a 60 graus de abertura, você tem um hexágono, né? Dentro dessa circunferência você tem um hexágono, e a cada ângulo de 60 graus você vai ter uma imagem, ok? Tudo bem? E aí, só para confirmar que são 1, 2, 3, 4, 5 imagens, a gente vai usar a fórmula 360 dividido pela abertura, que seria 60 graus, menos 1, isso aqui vai me dar, 0, 0, vai dar 6, menos 1, então o número de imagens serão 5 imagens, como a gente já está visualizando aqui no nosso esquema, né? São 5 imagens, 1, 2, 3, 4, 5, em cada área dessa, né, de 60 graus, você tem uma imagem formada. Então, esse número de imagens depende do ângulo que você coloca. Agora tem um detalhe importante. Se o ângulo entre os espelhos for 0 graus, ou seja, você vai fechando o espelho até a totalidade, até fechar e o ângulo ser 0. Quando o ângulo é 0, você tem um objeto colocado entre os espelhos, por exemplo, você vai obter infinitas imagens, ok? Então o número de imagens vão ser infinitas. Infinitas imagens. Porque o número de reflexões que você vai obter de apenas um objeto colocado entre dois espelhos a 0 graus, entre eles, vão ser infinitas imagens, que uma vai refletir na outra, né? Então você vai ter infinitas imagens, tudo bem? E um detalhe importante na fórmula, você tem a fórmula aqui, quando essa quantidade, 360 por alfa, ela for par, o objeto ele pode ser colocado em qualquer posição. Então, quando essa quantidade for par, essa divisão aqui, 360 por 90 dá 4, é par. Então significa que a posição do objeto pode ser colocada em qualquer lugar nessa área. Em qualquer lugar que você coloque, você sempre vai obter 3 imagens. Agora, se 360 pelo ângulo, por exemplo, em outra situação, 360 pelo ângulo deu um valor ímpar, então o objeto você tem que colocar exatamente no plano bissetor. O plano bissetor é essa linha aqui, que divide esse quadrante em 2 partes iguais. E colocar o objeto exatamente em cima dessa linha, para que eu consiga o número de imagens que a teoria me fala, né? que ela prevê. Eu já havia falado antes, a imagem formada no espelho plano, ela tem as seguintes características. Ela é uma imagem virtual, que
ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Ela é uma imagem direita. Aqui eu tenho um esquema, por exemplo, um espelho plano. Você tem um espelho plano e você tem uma pessoa, seria o objeto, né, levantando a mão esquerda diante do espelho plano. E essa imagem, além de ser direita, né, a imagem está aqui, esse aqui é o objeto, esse aqui é a imagem. A imagem é direita e ela é igual, tem o mesmo tamanho. E uma quarta propriedade seria, uma característica, né, no caso, ela é reversa. Ou seja, a imagem formada no espelho plano, ela sofre uma inversão lateral, né, da esquerda para a direita. E aí essa inversão ela é perceptível, por exemplo, em objetos que não têm eixos de simetria, por exemplo. Né? Se você colocar um espelho plano aqui, colocar a palavra F, a letra F, né, no caso, aí a imagem, isso aqui é o objeto, se você colocar diante do espelho plano, a imagem formada dessa letra F será dessa forma. Vai sofrer uma inversão lateral. Porque a letra F, esse símbolo, ele não tem um eixo de simetria. Não existe um eixo que divide essa figura em duas partes iguais. Então você nota perfeitamente que a imagem da letra F sofreu uma inversão lateral. Agora, se você colocar uma outra letra que tenha eixo de simetria, por exemplo, você tem um espelho, colocando a letra A, por exemplo. A letra A, você pode traçar um eixo de simetria nessa letra A, por exemplo. O eixo que passa pelo meio dela. Esse eixo de simetria, ela divide essa figura, né, esse símbolo A, em duas partes exatamente iguais, né? Duas partes iguais. Então, se você coloca uma figura que tem um eixo de simetria diante, lateral, diante do espelho plano, essa figura não vai ser, a mudança dela, a reversão lateral, não vai ser perceptível, né? A imagem da letra A vai ser, aparentemente não muda nada. Mas toda vez que você coloca um objeto diante de um espelho plano, sim, ela sofre uma reversão lateral. E aí, por exemplo, se você tiver uma pessoa com a mão esquerda levantada diante do espelho, a imagem dessa pessoa com a mão esquerda levantada vai ser uma imagem, para que ela seja simétrica, a imagem vai ter a mão direita levantada. Então, se você se colocar no lugar da imagem formada, você vai logo perceber que a imagem levanta a mão direita, para que você tenha simetria com relação ao objeto e à imagem. Aqui é a mão esquerda, né, do objeto, e aqui é a mão direita da imagem. Uma aplicação importante para isso, né, dessa propriedade dos espelhos planos, e essa reversão tem um nome, né, na verdade, ela é chamada de quiralidade ou enantiomorfismo. É uma característica das imagens nos espelhos planos que não se superpõem ao objeto, ou seja, no espelho plano a imagem e o objeto não podem ser superpostos por causa dessa reversão lateral, né? E aí uma aplicação interessante é a escrita, por exemplo, em carros de ambulância ou bombeiros, a escrita da palavra ambulância, né, para definir a função desse veículo, é escrita ao contrário. Então, o objeto, imaginemos um objeto que seria ambulância. A palavra ambulância escrita na frente do veículo é escrita ao contrário, né? Por quê? Porque se você coloca um espelho diante desse objeto, que seria a ambulância, no caso aqui um espelho retrovisor de um carro que esteja na frente da ambulância, ele vai logo perceber, olhando pelo retrovisor, a palavra que vai sofrer uma reversão lateral. A palavra que estava escrita, né, ao contrário, ela vai ficar escrita corretamente para que o motorista da frente consiga ler. Ele olhando pelo retrovisor, espelho retrovisor, ele logo percebe que se trata de um carro de ambulância. Tudo bem? Então existe essa reversão na letra, né? Nas palavras de alguns veículos, por exemplo, ambulância e bombeiros, para que seja entendido no veículo que está à frente, né? Pelo veículo que está à frente. Okay? Então agora a gente vai fazer um exercício que tem a ver com o espelho plano. Você tem um espelho plano aqui com comprimento X, aqui você tem um espelho. O espelho está na superfície, né? Ele tem um comprimento X.
e envolve reflexão da luz. Então, o exercício é o seguinte: qual deve ser o menor comprimento X do espelho para que o observador veja, que você tem um observador, para que o observador veja a imagem completa da árvore, isto é, do topo até o pé. Então você tem uma árvore, você tem a altura da árvore de 6 metros, e o observador ele tem que enxergar toda a árvore, né, através do espelho. Então, para que isso aconteça, a gente vai impor que, imagina um ponto aqui no topo da árvore, vou chamar de ponto 1. Um raio de luz partindo desse topo da árvore tem que tocar na extremidade, na borda do espelho, na extremidade mais próxima do observador, para que ele consiga enxergar toda a árvore através do espelho. Então aqui eu tenho um espelho plano, a gente vai descobrir o tamanho desse espelho. Qual deve ser o tamanho mínimo desse espelho para que isso aconteça. Então, para que ele consiga enxergar a imagem através do espelho, a gente pega o topo da árvore e um raio de luz traçado até a extremidade do espelho. Esse raio de luz vai bater no espelho. Vamos traçar uma normal, uma reta normal. Essa reta normal vai definir um ângulo. Esse ângulo de incidência eu vou chamar de alfa. E ela vai refletir nesse último ponto aqui da extremidade do espelho até os olhos do observador. Então vamos colocar assim. E vai definir outro ângulo igual, chama de alfa também. Então você tem a última reflexão na extremidade mais afastada da árvore. Considerando aqui que os ângulos são iguais, a altura do observador é 2 metros, perpendicular à superfície, a altura da árvore também. Você tem a árvore, a altura da árvore é perpendicular à superfície, 6 metros. Então você tem dois triângulos aqui, eu vou riscar esses triângulos que aparecem nessa análise geométrica. Esses dois triângulos, o maior referente à árvore e o menor referente à altura do observador, e tem ângulos iguais aqui, esses dois triângulos rachurados, né? Esse ângulo aqui, considerando que aqui a normal é perpendicular à superfície, aqui é alfa, o que falta para 90 graus vou chamar de beta, são complementares, e aqui também um triângulo maior, eu vou chamar de beta, o que falta para 90 graus você tem alfa, o que falta para 90 eu vou chamar de beta. Ou seja, são ângulos iguais aqui dentro dos dois triângulos retângulos. Então aqui eu tenho um triângulo 1 e o triângulo 2 são semelhantes. Tenho dois triângulos semelhantes. O triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Então os lados são proporcionais. Lembrando, né, se aqui é alfa, aqui é beta, são ângulos complementares. Na geometria a gente tem ângulos complementares. Se você tem 90 graus aqui e você define um ângulo alfa, o que falta para 90 é o complementar, porque a soma alfa mais beta dá 90 graus. Então são ângulos complementares. Então, no nosso caso, complementares. Ok? Mas são iguais dos dois lados. E só relembrando, suplementares seriam a soma dá 180 graus. Seria isso aqui, né? Você tem um ângulo alfa e aqui o suplemento de alfa, chama de beta, porque a soma alfa mais beta dá 180 graus. Então, como a gente está trabalhando com geometria na ótica, então é muito comum a gente relembrar todas essas propriedades que são importantes agora. Então agora você tem dois triângulos e os lados são proporcionais. Então a altura do homem está para a altura da árvore. Vou fazer essa conta aqui. Então, por exemplo, a altura do homem está para a altura da árvore, então 2 metros, está para 6 metros, assim como essa distância aqui, desse triângulo menor, essa distância aqui, já que tudo é 4 e aqui é x, então aqui é 4 menos x. Tudo bem? Aqui é 4, aqui é x, então aqui é 4 menos esse. Então fica esse lado, correspondente ao triângulo 1, está para
esse lado correspondente ao triângulo 2, que são semelhantes, x, né? Então essa é a nossa proporção entre os triângulos, tudo bem? E aí vou multiplicar cruzando, então 2x, esse aqui por esse, é igual a 6 vezes 4 menos x, esse aqui por esse, e aí 2x é igual, aqui é aplicar a distributiva, né, propriedade, 6 vezes 4 e 6 vezes x. Então 2x mais 6x, passou, mudou de lado, muda de sinal, é igual a 24, 6 mais 2, 8x, que é igual a 24. Então x é igual a 24 por 8. Porque o objetivo era calcular o tamanho, né, o menor comprimento x do espelho. Então o comprimento x do espelho é x igual a 3 vezes 24, então 3 metros. É o menor comprimento que esse espelho tem que ter para que o observador consiga enxergar toda a árvore, do topo até o pé, aqui através do espelho. Ela vai ser, a imagem vai ser totalmente, caber totalmente dentro desse espelho, mas ele tem que ter, o espelho tem que ter 3 metros, tá? Então isso aqui, calculamos, usamos geometria e calculamos, tudo bem?